Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito legal estar aqui na Rede Jovem. Tem essa vibe que eu gosto muito. Apesar de estar com 50, a gente às vezes está aqui e esquece um pouco que nós estamos velhos. Vamos lá, tratar de um assunto que não é fácil. Tem muita coisa para falar. Quando me propus a estudar, que o pastor Tiago me convidou, pastor, eu fiquei 2 dias sentado lá na frente do computador, estudando, preparei uma palestra para vocês de umas 18 horas, mais ou menos. Então, segura aí que vai daqui até lá na E-League, semana que vem já, aí vocês aproveitam e viram. Então, não é fácil a gente separar exatamente o que a gente quer falar, mas prometo que eu vou tentar falar com vocês o nosso tempo aqui. Vamos orar mais uma vez? Curva a tua cabeça aí, Senhor, nós estamos aqui para falar da tua palavra com gratidão no nosso coração, por termos liberdade de falar sobre isso, de fazermos parte de uma casa que preza e zela pelo ensino da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu zelo para conosco, pelo teu amor para conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem alguém aqui que já é casado? Deixa eu ver aqui. Maravilha. Oxa, tem bastante gente casada aqui, que benção. Ô, Andrei, beleza aí? Olha, bom te ver, menino. Quem não é casado está aí nessa fase de Rede Jovem, que é uma fase muito gostosa, é uma fase que vocês estão entre a adolescência e uma vida adulta, é uma fase onde a gente tem que tomar muita decisão importante, é uma fase que as decisões que vão marcar vocês para sempre precisam ser tomadas agora, e geralmente a gente pode não estar na nossa melhor performance de maturidade emocional e coisas assim, mas exige de nós tomarmos grandes decisões nesse momento da vida em que vocês estão agora. Então eu creio que eu estou falando para um pessoal que está me ouvindo aqui, que a decisão mais importante da sua vida, você já tomou, que é aonde você vai passar a tua eternidade. Essa é a decisão suprema, essa é a decisão ultimate fight. Você precisa decidir aonde você vai passar a tua eternidade. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que crer no seu coração, confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, recebe a vida eterna. Então eu creio que todos vocês que estão aqui já fizeram isso. E se você entrou aqui essa noite e você não fez essa decisão ainda, eu quero te incentivar que hoje você tome essa decisão, porque é uma decisão que vai mudar o seu destino, é uma decisão que vai mudar a sua vida, do dia em que você faz essa decisão, para sempre. Quando você recebe Cristo no seu coração, não tem como falarmos de qualquer assunto, se não começarmos com isso, porque quando casar não sara, mas quando você se converte ao Senhor Jesus, o processo de cura começa. E aí você pode ser um homem e uma mulher mais saudável. Outra decisão muito importante que vocês precisam tomar é a respeito do seu futuro profissional. Às vezes é nessa fase aí com 16 anos, 17 anos, que você precisa decidir qual faculdade você vai fazer. Muitos começam uma faculdade, não terminam, passam para outra porque descobrem que não gostavam exatamente daquilo, mas enfim, é uma decisão muito importante, sim ou não? E outra decisão que também é muito importante, geralmente tomamos nessa fase da vida, é com quem vamos passar a nossa vida, com quem vamos dividir a nossa vida, qual a pessoa que vai estar ao nosso lado agora no decurso do resto das nossas vidas. E é engraçado que para te orientar a respeito da vida profissional, tem muitas coisas, tem muitas faculdades, tem muito curso. Por exemplo, para você exercer uma profissão acadêmica, uma profissão administrativa, uma profissão de ciências contábeis e tal, você tem que estudar pelo menos 4 anos, tem que entrar numa faculdade para isso, são 4 anos pelo menos estudando. Para você se formar aí em direito, ser um advogado, para você fazer uma engenharia, né, Giovanni? São pelo menos 5 anos estudando. E se você faz federal, talvez 8. É verdade, já está há quanto tempo de greve aí as faculdades? Então vai se arrastando. Mas você precisa estudar, né, Bolsa? Tem que estudar. E aí você quer fazer medicina. Aleluia.
se prepara para pelo menos 8 anos da sua vida se dedicando para aquilo, estudando. E tem muita informação e requer da gente muita coisa. Para falar da nossa eternidade, tem um monte de igreja por aí. Você hoje está dentro de uma que fala sobre a tua eternidade, que fala sobre a tua vida eterna, que fala sobre pecado, que fala sobre redenção, que fala sobre as coisas de Deus. Então você é orientado na sua vida profissional, você é orientado na sua vida espiritual. Mas por que, essa é a minha pergunta, por que para a minha vida emocional, e para entrar num relacionamento que será de longo tempo, não me é exigido nada, e muito pouco suporte também me é oferecido? Para casar não te pedem um documento, não te pedem um diploma. Para você casar não te pede uma formação. Para casar você não tem que fazer vestibular. E é tão importante quanto uma faculdade você pode desistir. E o casamento? Nós vamos passar por isso hoje, e essa pergunta é uma pergunta séria, e ela precisa ser respondida. Por que para a minha vida emocional eu não tenho a orientação, e nem mesmo sou requerido, conforme a importância desse assunto? Por isso eu vim trazer hoje para vocês informação, querido, porque eu acho que ninguém deveria entrar numa vida de assumir um compromisso, que é até que a morte nos separe, sem ter uma base sólida de formação e conhecimento a respeito desse assunto. Casamento. Casamento é algo sério. Casamento não é brincadeira. Casamento é tão sério, que Jesus ensinou, e a Bíblia ensina, casamento é para sempre. Casamento é para sempre. Nos nossos votos de casamento nós falamos até que a morte nos separe. É para sempre, enquanto estivermos vivos. Nós fazemos diante de Deus uma aliança, para andarmos juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. É algo de tanta seriedade que Jesus ensinando isso, os discípulos ficaram estarrecidos. Se é assim, nem vale a pena se casar. Sabia que eles falaram isso? Depois você abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19. Eles falam, se é assim, nem vale a pena se casar. Eles falam isso, ó, se essa é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor nem casar. Porque é sério. E a Bíblia trata de casamento desde o início, desde o começo. No primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, é onde está o início de tudo. Ali está o casamento. Gênesis 2, versículo 24. Primeiro ponto dessa nossa palavra. Vocês estão sérios me olhando? Estou com medo. Quero descer daqui, Gui. Mas fique sério mesmo. Né, Nick? Primeiro ponto, que nosso casamento é uma instituição sagrada. Casamento foi estabelecido por Deus, foi criado por Deus. Gênesis 2, 24 diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós vamos caminhar hoje. A nossa jornada vai ser baseada nesse versículo. Como o pastor Tiago falou, eu sou professor de teologia. Então, como professor de teologia, deixa eu vestir minha roupa de professor. Professor de teologia vai ensinar para vocês que existe um princípio de interpretação bíblica chamado princípio da primeira menção. É onde tudo começa. Qual é a primeira vez em que um assunto ele é citado na Bíblia? E nós vamos lá nessa primeira menção para descobrir a essência desse assunto e discorrer sobre esse assunto depois por todas as Escrituras. E a primeira menção a respeito da união de um homem e da mulher está aqui em Gênesis, no capítulo 2. Esse é o versículo onde tudo começa. Nós precisamos olhar para esse versículo com atenção, porque aqui está a essência do assunto matrimônio, casamento. Quem dera eu tivesse a idade dessas crianças que estão sentadas aqui e ter a oportunidade de ouvir isso que eu vou ouvir hoje, para formar uma base, para formar um caminho e para entrar numa vida de relacionamento com mais maturidade.
Gênesis 2:24 vai dizer então, por essa razão, o homem deixará. Igreja, deixar significa e envolve maturidade. Casamento não é para criança. Casamento não é para pessoas imaturas emocionalmente. Casamento não é para pessoas que dependem financeiramente do pai e da mãe. Aqui já começa a filtrar o negócio. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. O homem deixará pai e mãe. Casamento não é para criança. Casamento não é feito só para ter prazer. Casamento é algo sério e que precisa ser tomada uma atitude entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, maduros. Entre o homem e uma mulher que tem maturidade emocional, maturidade cognitiva e maturidade financeira para poder se bancar. Sabe por quê? Porque as contas vão chegar. Talvez você seja pequeno, está sentado aqui, talvez você more lá com teu pai e com tua mãe, você nem sabe, mas aquela comida que você tem na mesa, seu pai e sua mãe teve que comprar, teve que ir no mercado. Quando eu era criança, eu achava que aquilo aparecia de lá. Minha mãe falava, não tem dinheiro. Eu falava, passa o cartão. É tão simples, né? Passa o cartão e a coisa aparece. Mas depois eu descobri que tinha que pagar o cartão. Tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar a internet, tem que pagar o aluguel. Se você quer andar de carro, tem que pagar a gasolina, o IPVA, o óleo, o pneu. Se você não quer ter um carro, tem que pagar o busão ou o Uber. As contas vão chegar, querido. Casamento é para pessoas maduras financeiramente, mas casamento também é para pessoas maduras emocionalmente. Sabe por quê? Porque quando casar, não sara. Você precisa ser um homem ou uma mulher sarado antes de você assumir um compromisso de aliança, que é para a vida toda. Eu sou aliançado com uma mulher. Esse ano vai fazer 26 anos que nós estamos casados. Nós casamos em 1998. Grande maioria de vocês aqui nem nascido era ainda, né? Então, lá em 98 me casei com a Giovana. Estamos casados até hoje. E já passamos muita turbulência. Vou aproveitar depois algum tempo aqui e vou contar alguns testemunhos nossos. Mas deixar envolve maturidade. Quando casar não sara, querido. Você precisa resolver coisas. Olha para mim aqui, Rede Jovem. Olha para mim aqui. Tem coisas que o teu pai e a tua mãe fizeram ou deixaram de fazer, que afeta você diretamente na tua vida emocional. E se você não cuidar do teu emocional antes de você casar, adivinha o que vai acontecer? Você vai entrar no casamento e vai repetir as mesmas atitudes. Cansei de ver meninos e meninas que foram criados por pais abusivos, por pais alcoólatras, por pais adúlteros, que viram seus pais repetidamente caindo em adultério, chegando em casa embriagados, e eles não cuidaram dessa parte emocional. Quando se casaram, se tornaram maridos abusivos, maridos adúlteros e maridos alcoólatras. Aqui na nossa igreja nós chamamos isso de maldição hereditária. E você precisa ser sarado dessas coisas antes de você entrar em aliança. Falei que era sério. Tá sério? Precisa ser sério. Não tem como brincar com esse assunto. Eu vim de uma infância de algumas dores, de alguma rejeição. Meu pai e minha mãe engravidaram adolescentes. Minha mãe tinha 16 anos quando ela engravidou de mim. E foi algo que explodiu numa cidadezinha do interior, Miracema, interior do Rio de Janeiro, uma cidade com 20 mil habitantes. Minha mãe era filha de uma pessoa da alta sociedade da cidade. Minha avó estava nas colunas sociais, minha avó tinha sido prefeita por um tempo dessa cidade. O meu avô, lá nessa cidade, tem uma praça e tem uma escola com o nome do meu avô lá nessa cidade. Então, assim, nós éramos de uma família que era projetada na situação. Minha mãe era caçulinha depois de 15 anos da primeira filha da minha avó. A minha mãe, 15 anos depois, nasce, era caçulinha, era queridinha, aquela raspinha de tacho. E ela engravida
do homem mais bonito da cidade, cabeludão, barbudão. Foi um escândalo. E isso gerou em mim, quando estava sendo gerado no ventre da minha mãe, muita rejeição, porque quiseram me abortar. A primeira coisa que é falado quando acontece uma coisa assim é: eu tenho uma má notícia. Eu fui a má notícia. Meu pai era um jovem, no vigor da vida, ele tinha 22 para 23 anos de idade, ele estava no vigor da sua juventude. E ele perdeu isso. E infelizmente isso foi um peso no meu relacionamento com meu pai, durante toda a minha vida. Meu pai faleceu no final do ano passado. E é duro, porque eu estava no caixão dele, escutando 400 pessoas ao redor, falando qual era o relacionamento delas com meu pai. E uma hora eu virei para minha esposa e falei: eu não conhecia esse homem. E eu tive que tratar dessas dores emocionais, querido, dentro de mim, sabe por quê? Porque quando alguma delas apareceu, eu causei estragos no meu casamento. Eu trouxe estragos para dentro da minha casa e do meu relacionamento, por causa de dores que não tinham sido corretamente curadas e saradas. O tempo não sara. Quando casar, não sara. Precisamos ter uma base sólida. Vou repetir essa frase: casamento não é para criança. Deixará pai e mãe. Envolve maturidade. Meu segundo ponto que eu quero dizer aqui é que nós precisamos ter alicerces e fundamentos muito seguros ao entrar no relacionamento. A Bíblia vai tratar de coisas que são fundamentais para um relacionamento. Entre elas está o amor, a entrega e o respeito mútuo. Nós precisamos entrar num casamento. Meninos, olha para mim aqui os meninos. Cadê os meninos da casa? Olha aqui para mim. Você não vai se relacionar e se casar com um piá, que é teu amigo. Você não vai casar com o parça. Quantos já descobriram? Quem é casado aqui? Cadê os meninos que é casado aqui? Tem um montão. Quantos aqui descobriram que você não casou com o parça? Eu escuto bastante o pastor Tiago e a pastora Tari, eles falam: nós nos casamos como melhores amigos, e isso é lindo, mas a pastora Tari não é o parça do pastor Tiago. O pastor Tiago tem outros parça. A pastora Tari é a esposa. Que sejam melhores amigos, mas você não vai casar com o seu parça. Você não pode tratar tua esposa, tua namorada, tua noiva, como se ela fosse teu melhor amigo. Exige tratamentos diferentes, exige um respeito diferente. Amigo a gente faz chazão. Faz chazão ainda? Ou já foi uma brincadeira do passado? Pode falar isso aqui? Piazada faz isso nos acampamentos, faz chazão, dava costa de sabonete dentro da meia, um no outro. Cara, você vai fazer isso com a tua namorada, você vai perder ela no primeiro minuto. Então, assim, não tem como tratar, não é igual, ela não é teu parça. Meninas, agora vocês me olhem aqui. Você não vai se relacionar e não vai se casar com a tua amiga da manicure. Não adianta. Tem coisas que o teu marido não quer ficar ouvindo. É verdade. Tem coisas que você vai precisar de uma amiga da manicure. Tem coisas que você vai precisar da amiga do cabeleireiro. Tem coisas que você vai precisar da sua pastora. Tem coisas que você vai precisar da tua líder. Tem coisas que você vai precisar conversar com mulheres maduras que vão te ouvir, que vão te aconselhar. E tem coisas que você não vai conversar com o teu marido. É verdade? Meninas, vocês não vão se casar com a tua amiga de salão de beleza. Está se casando com um homem, vocês são diferentes. E o tratamento é diferente. Amor, entrega e respeito. Efésios 5:25, olha que sério é esse versículo. Pastor, é teologia, hein, pastor Tiago? É isso aí. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Meu, ao ler esse versículo, me faz tremer. Como, em sã consciência, eu, homem, fui entrar num casamento que eu preciso amar uma mulher, como Cristo amou a igreja? Não tem como, não consigo. Não consigo. É difícil.
Por isso precisamos que o Senhor esteja no nosso meio. Que Jesus esteja no controle. Por isso que eu comecei essa noite falando que hoje é a noite da decisão mais importante da sua vida. E não é com quem você vai casar. E não é a tua profissão. É aonde você vai passar a tua eternidade. E se você não convidou Jesus Cristo para entrar no teu coração, a chance de um casamento e um relacionamento dar errado é bem grande, é bem maior do que aqueles que convidaram o Senhor Jesus para entrar no coração deles e entregar suas vidas. Amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. É duro para nós homens. Mas vem uma parte da mulher também que ninguém quer falar isso mais. Principalmente quando está sendo gravado e filmado. Ninguém quer falar isso mais na internet. É difícil, é assunto corrosivo. É ácido puro na mão de nós, pastores e mestres da palavra. Que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Segura a bomba aí. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Ninguém quer falar sobre isso mais. Sabe por quê? Porque há um movimento no sistema mundial hoje que abomina isso aqui. E tem incutido na cabeça das mulheres: eu não me sujeito a macho. Eu não me sujeito a homem. Ah, mulheres, quando vocês entenderem o que é isso. Sujeitar-se. Agora vem exegese, pastor, também, não só teologia não. Sujeitar, no original grego, significa uma atitude voluntária de cooperação e de assumir responsabilidades. É isso que significa essa palavra. Uma atitude voluntária de cooperação e de assumir juntos responsabilidade. É isso que está escrito aqui em grego. É isso que a Bíblia quer transmitir para mim. Estar em submissão não é estar embaixo de autoritarismo masculino. Não é estar embaixo do autoritarismo patriarcal. Eu sou o macho da casa, eu sou o macho alfa, eu que mando aqui. Até porque nós homens, quem é casado que sabe, nós não mandamos nada. Nada, nada, nada. Verdade, vai se preparando aí. Quem manda na casa? É a mulher, é isso aí. Homens sábios, viu? É isso aí. Agora, quando um homem, ele ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou para ela, essa mulher que é amada dessa forma, ela não tem problema nenhum em andar embaixo da mesma missão desse homem. Submissão. Embaixo da mesma missão, ao lado. A mulher foi tirada de um osso do homem, mas não foi de um osso da cabeça, para que ela não dominasse sobre ele. Não foi de um osso do pé, para que ela fosse pisada sobre ele. Foi de um osso da costela, para que ela andasse ao lado. Ela é uma auxiliadora, cooperadora, voluntariamente. Ela se coloca ao lado para cooperar com a mesma missão. E voluntariamente assumir responsabilidades. Gente, isso é maravilhoso. Porque quando um homem ama uma mulher nesse nível de que Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Queridos, o nosso relacionamento conjugal, ele precisa espelhar a glória de Deus. Ele precisa ser reflexo. Porque um dos ensinamentos, partindo lá de Gênesis, até chegar em Apocalipse, a Bíblia está recheada de ensino sobre casamento, e uma parte desse ensino é que o relacionamento de matrimônio entre o homem e a mulher é igual ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. A igreja de Cristo é chamada de sua noiva. E enquanto estamos aqui nesse mundo, nós somos chamados de noiva de Cristo, mas enfim, depois do final dos tempos, quando formos arrebatados, encontrados com Ele no ar, nós passamos a bodas do Cordeiro, quando nós descermos, não mais agora como igreja, mas um dia vamos descer do céu junto com Ele, e vamos descer como Nova Jerusalém. O relacionamento já não é noiva mais, aí agora é esposa, porque é o relacionamento mais íntimo entre o homem e uma mulher, que nós ainda não estamos nesse nível de intimidade com o Senhor. Mas um dia estaremos conectados e seremos um com Ele.
E precisamos refletir esse relacionamento. O primeiro passo é demonstrar um ao outro amor sacrificial. Amor sacrificial é o maior amor que Jesus teve, porque Ele se sacrificou por mim e por você. O amor sacrificial fala em colocar as tuas expectativas, as tuas necessidades, abaixo das necessidades do outro. A necessidade da tua esposa, agora ela é superior às tuas. A necessidade do teu marido, agora é superior às tuas. E isso é amor sacrificial. Um cede, o outro dá. O outro dá, o outro cede. E nós vamos andando nessa base de amor sacrificial. Eu coloco a necessidade do outro acima das minhas. Escreve aí. Alguém tem que ceder. Se você não descobriu isso ainda, casado, você deve estar tendo algum conflito dentro da sua casa. Você precisa descobrir isso. Se você já é casado, você precisa descobrir isso. Se você está namorando, se você é noivo, se você vai casar, você precisa descobrir isso. Alguém tem que ceder. Isso se chama amor sacrificial. Outro sustento de um relacionamento duradouro é cumplicidade. Você precisa ser amigo do teu cônjuge. Você precisa desenvolver um relacionamento de amizade antes de dizer sim. Você precisa ser amigo. Vocês precisam desenvolver coisas juntos. Vocês precisam respeitar quando quiserem fazer coisas que não é juntos. Então isso é um companheirismo, é uma cumplicidade. Sabe por quê? Porque no casamento, seguindo lá Gênesis 2:24, que os dois se tornam uma só carne. Isso é cumplicidade. É unidade. Agora eu defendo a minha esposa me defende. Agora eu protejo a minha esposa me protege. Nós temos pactos de proteção dentro do nosso casamento, né? Nós temos esse compromisso mútuo de um proteger o outro. Quando por acaso vimos alguma situação que levante alguma bandeira amarela, a gente vai junto, a gente chega junto, a gente permanece junto, a gente se protege. E queridos, amor sacrificial, cumplicidade. Agora, por último, mas não menos importante, conta uma história de um rapaz que chegou para o pai dele e falou: pai, quero casar. E o pai dele falou assim: me pede perdão. Ele falou: por quê, pai? Pede perdão, rapaz. Não, mas eu só estou falando que eu quero casar. Pede perdão agora. Ele falou: tá bom, então perdão. Ele falou: então agora você está pronto para casar. Mas eu não fiz nada. Não interessa. Pede perdão. Queridos, não tem jeito. Perdão é um fundamento para um relacionamento de longo termo. Perdão é um fundamento essencial para você desenvolver. Não tem ninguém que é casado que não teve que perdoar o outro. Ninguém. Balança a cabeça aí para saber que você está me ouvindo. As mulheres não vão balançar a cabeça nunca, porque ela só sabe que ela perdoou. Não tem como entrar num relacionamento, querido, se você não exercer perdão. E eu vou dar uma notícia para vocês. Escreve aí: perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão é uma decisão. E se você pretende entrar no casamento, você precisa entender, você vai ter que pedir muito perdão, menino. E você vai ter que perdoar muito, menina. O vice-versa também funciona. Precisa. Alguém tem que ceder. E nós precisamos perdoar. Queridos, eu não estou falando de grandes coisas, estou falando de coisas pequenas. Eu recém-casado, deixa eu contar uma história aqui. Geu, bota no mute aí um pouco. Eu recém-casado. Nunca tinha convivido, em relacionamento, era minha primeira esposa.
E, rapaz, eu comecei a chegar no banheiro da minha casa, cada dia tinha um pote a mais em cima da minha pia. Cada dia tinha um pote. Um dia era um pote de perfume, no outro dia era um pote de base, no outro dia era um batom, no outro dia um negócio de apertar para sair o sabonete, no outro dia... Cara, cheguei um dia que eu não tinha mais aonde abrir a torneira para escovar meu dente. Eu falei, gente, o que é isso? O negócio é eterno, é para sempre, cada dia tem um pote em cima desse banheiro. E eu chamei minha esposa, falei, olha, tira um pouco desses potes aqui. E aí eu cheguei no outro dia, tinha mais um pote. Cara, eu dei uma surtada, falei, já pedi para tirar esses potes daqui. Joguei os potes todos, bem louco mesmo. Primeira semana casado. Aleluia. O que a Giovana precisou exercer com esse marido? Perdão. A gente precisa exercer perdão o tempo todo. Eu queria lembrar de uma história que eu tive que perdoar ela, mas não tem. Viu, amor? Vamos mudar de assunto um pouco. Quem aqui já entendeu? Para entrar num relacionamento, você precisa, pelo menos, 3 alicerces, 3 fundamentos, que reflitam no seu casamento a glória de Cristo, assim como Cristo se relaciona com a sua igreja. Amor sacrificial, cumplicidade e perdão. Essa é a base do relacionamento. Tem um monte de coisa a mais, tem uns 18 pontos mais, mas nós não vamos falar sobre isso tudo agora hoje à noite. Depois você faz o pré-matrimonial aqui da CCC também. Tem um curso bem robusto para você aprender várias coisas, tá? Agora, também tem boa notícia. Sabe por quê? Casamento também é lugar de prazer. Casamento é o único lugar onde a expressão sexo seguro pode ser usada. É no relacionamento de um homem e uma mulher que deixaram pai e mãe, que são maduros emocionalmente, que são maduros financeiramente. Agora eles se unem, tem amor sacrificial, tem cumplicidade, tem perdão, isso é união, eles se unem. E agora tem a outra parte. Eles se tornam uma só carne. Tornar-se uma só carne significa conjunção sexual. Tem um monte de criança aqui. Criança, tapa os ouvidos aí. Porque o casamento também não é feito só de desafios. Casamento também é feito para se ter prazer. Casamento não é feito só para procriar, crescer e multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela. Casamento também é feito para dar prazer ao homem e à mulher. Casamento também é um lugar onde o sexo é feito de forma segura, onde essa cumplicidade, onde o prazer está intimamente ligado ao relacionamento de emoções, de cognitivos e de maturidade de um homem e de uma mulher. Juntos agora eles podem usufruir dessa bênção que Deus determinou sobre o homem. Por muitos anos, talvez a igreja ou a religião tem pintado o sexo como algo sujo, como algo profano, somente como pecado. Mas quero dizer para você, dentro de um relacionamento de aliança entre um homem e uma mulher maduros, estão agora casados, e isso não é verdade, porque é lindo, é bom, e é muito indicado. Quem é casado? Façam. Quem não é casado? Espere. Isso aí. Eu vou ler alguns versículos para vocês, mas não quero pintar na sua cabeça, principalmente você que não é casado. Não quero abrir um quadro para você ficar fazendo imaginações. É só teologia, tá? Então tem coisa da Bíblia. Então tem alguns livros que eu não indico para você solteiro ficar lendo. Principalmente Cântico dos Cantos, ou Cantares, né? Cara, cabeça de gordo é um negócio. Outro dia eu fui falar de Cantares, eu falei Jantares de Salomão. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jantares de Salomão. Não, Cantares. Olha só Provérbios 5,19. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Aleluia!
Eclesiastes 9:9 diz assim, ó: desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias, pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Esse versículo é bem depressivo, até cortei uma parte que é muito depressiva, deixa só o início e o final ali. Aí você pega o livro de Jantares de Salomão, eu fiz um compilado aqui, olha só, é um homem e uma mulher conversando, começa, né, a mulher falando assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque os teus amores são mais deliciosos que o vinho. Aí o noivo fala: jardim fechado és tu, fonte selada. E a mulher vira para ele e fala: vem meu amado para o seu jardim, coma os seus frutos excelentes. E o jardineiro, não, o marido, ele vem e fala assim: eu já entrei no meu jardim. E o jardineiro... eu já entrei no meu jardim, eu já comi o meu favo como mel. Você já comeu favo de mel? Falei que eu não queria criar imagem na sua cabeça. Aleluia. Eu já comi meu favo como mel. Eu já tomei o meu vinho com leite. Sei lá o que é vinho com leite, nunca tomei vinho com leite. Mas aqui deve ser bom. Chega, vocês já entenderam, né? Isso aqui não tem nada de sujo, não tem nada de pecado. Isso aqui é lindo, queridos, mas isso precisa ser feito num ambiente seguro. E esse ambiente seguro nós chamamos de casamento. É o casamento, é a aliança que Deus criou, foi criado por Deus, foi Ele quem estabeleceu. E Ele deu direções específicas, deixa o homem pai e mãe. Esse negócio aqui, ó, de comer favo de mel, de se embriagar com os seios dos teus amores, isso não é para criança, isso é para homem e mulher maduro. Relacionamento de aliança, que estão unidos. Vocês já entenderam, né? 1 Coríntios 7:9 vai dizer assim, ó: contudo, se você não consegue se controlar, deve se casar, pois é melhor se casar do que ficar ardendo em desejos. Então, a Bíblia dá algumas dicas. Não casem só por causa de desejo, tá? O casamento também é para satisfação de desejos, mas é também. Então tem todas aquelas coisas que nós já falamos antes e mais algumas coisinhas que nós vamos falar aqui para frente. Então, casamento é uma aliança. Casamento não é um contrato. Casamento é uma aliança. Por quê? Qual que é a diferença? Porque casamento não está baseado no comportamento do outro. Casamento é uma aliança que eu faço, eu e o meu cônjuge. A Bíblia fala que agora eu vou me unir com ela e vou me tornar um. Então, esse um, que somos nós dois, é um relacionamento que nós fazemos em aliança com Deus. Igreja, e tem muitas pessoas que não entendem isso. Olha o que a Bíblia vai falar. Porque a aliança é uma responsabilidade e um compromisso, que não é baseada no comportamento do outro, mas é algo que eu me afirmei diante de Deus. Eclesiastes 4, de 9 a 12, diz assim: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se cair, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sabe o que é interessante aqui? Essa passagem ela começa a falar que é melhor serem dois, mas ela termina dizendo que superior é serem 3. É melhor serem 2, mas é superior serem 3. Sabe por quê? Porque quando o Senhor, Ele é convidado intencionalmente pelo casal a fazer parte desse relacionamento, a Bíblia fala que esse cordão agora, que se torna de 3 dobras, eu, meu cônjuge e o Senhor, esse cordão não se rompe facilmente. A Bíblia fala que não é que ele não vai se romper, só fala que ele não se rompe com facilidade, porque agora está baseado em aliança, e não depende mais do comportamento de um, nem do comportamento do outro, porque muitos
nos nossos dias, têm se esquecido dessa aliança que fizeram com o Senhor. E no primeiro sinal de frustração, no primeiro sinal dos desafios, de desentendimentos, no primeiro sinal de briga, os casais hoje têm achado que a única solução e a coisa mais rápida e certa a se fazer é quebrar exatamente essa aliança. Aqui eu acho que a grande maioria de vocês conhece um pouco da minha história, do que eu passei. Eu me casei em 1998, formado em teologia pelo Instituto Ceifa, aqui da CCC, líder da Rede Jovem, ministrando aqui já. Me casei no Senhor, com a Giovana, uma mulher de Deus, uma líder aqui na casa. E depois de certo tempo, queridos, por causa de dores que não foram curadas. Porque quando eu casei, não sarou. Quando eu casei, a rejeição não tinha sido totalmente curada. Quando eu casei, as expectativas que eu tinha a respeito de casamento, a respeito de ministério, a respeito da minha vida profissional, muitas dessas expectativas não se cumpriram. E eu fui ficando frustrado. E essa frustração plantou dentro do meu coração algo chamado amargura. Essa amargura cresceu, criou uma raiz chamada raiz de amargura. Essa raiz de amargura floresceu e frutificou e deu frutos amargos que me contaminaram e me fizeram desviar do Senhor, sair dos caminhos do Senhor. Deixei minha célula, deixei minha igreja, deixei meu relacionamento com Deus. Um dia virei para Deus e falei: eu não quero mais você na minha vida. Eu não quero mais você no meu casamento nem na minha família. Eu quebrei a aliança que eu tinha feito com Deus. E durante 8 anos, eu me entreguei ao álcool, eu me entreguei à maconha, eu me entreguei à cocaína, e um tempo depois eu me entreguei ao crack. O meu comportamento dentro da minha casa era de um dependente químico. Eu roubava o dinheiro meu e da minha mulher. Eu destruí 2 ou 3 carros nossos em acidentes de trânsito. Eu saía de madrugada, não dava satisfação lá onde eu estava. Eu voltava de manhã cedo só no dia seguinte. Eu fui vivendo uma vida totalmente desregrada. Totalmente na escuridão. Totalmente nas trevas. A ponto de amigos, familiares, inclusive pastores, que graças a Deus não são dessa casa, tá? Pastores de outra igreja, chegaram para minha esposa e falaram: separa dele. Abandona o Hugo. Deixa ele, pega tuas crianças e sai de casa. Divorcia. Sabe qual é a resposta que a minha esposa deu durante esses 8 anos? Ela falou: a minha aliança não depende do comportamento do meu marido. A minha aliança eu fiz diante de Deus. E eu tenho palavras e promessas do Senhor sobre o nosso casamento. Se eu me divorciar, eu preciso rasgar minha Bíblia e negar a minha fé. E ela se manteve firme. E ela se manteve orando. E hoje eu estou aqui. Pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Ele me atraiu de volta. Ele me quebrou. Ele me arrasou. Me jogou no fundo do poço, abriu um alçapão, caí mais fundo. Mas Ele me atraiu com cordas de amor, com laços de amor. Ele estendeu as mãos e um dia eu virei para ele e falei: Deus, eu te falei que eu não queria mais que você estivesse governando a minha vida. E eu me arrependo de ter falado isso, porque sem você eu não consigo fazer nada. E eu me voltei para o Senhor novamente.
Foram anos de luta, queridos, não foi fácil não vou contar para você que foi um conto de fada não, foi muita luta. Tive 8 internamentos em clínicas de recuperação, durante 4 anos com psicólogo, com psiquiatra, com remédios psicotrópicos, com cura, com libertação, com tirar um monte de demônio que estava dentro de mim. Então foi um processo difícil. Um processo que durou aproximadamente 2 anos, para começar a apresentar bons resultados. Mas graças a Deus, graças à minha esposa, graças aos pastores dessa casa, o Senhor aprova Ele me chamar de volta e me restituir muitos anos que foram consumidos. Porque casamento, querido, não é brincadeira, e casamento não é para criança. Olha o que Jesus falou a respeito daqueles que pensam em quebrar a aliança no primeiro momento. Jesus disse em Mateus 19:8, falou assim, Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres, mas foi por causa da dureza do coração de vocês. Não era assim desde o princípio. Desde o princípio une-se o pai, separa do pai e da mãe, une-se a sua mulher e se torna um. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a vontade de Deus. Mas nós precisamos falar sobre divórcio. Meu tempo já acabou, mas eu queria passar com vocês o que a nossa igreja fala sobre divórcio, tá bom? Então, eu queria que você prestasse atenção, que eu vou andar um pouquinho mais rápido agora. Divórcio, ele deveria ser uma exceção, nunca uma opção. Malaquias 2,16 diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso, tenham cuidado, não sejam infiéis. Mas por causa da dureza do nosso coração e por causa, às vezes, de não entendermos essa aliança, Deus permitiu algumas situações onde o divórcio é permitido, né? Eu não vou esgotar esse assunto, aqui não é uma aula sobre isso, tem muita coisa. Vocês têm o pastor Tiago, pastor Atari aqui, vocês têm seus líderes, tem todos os pastores dessa igreja que podem conversar com você sobre isso. Mas o primeiro é, se você quer divorciar, e assim começamos sempre o nosso aconselhamento, eu e minha esposa, vai começar um aconselhamento de casal. A primeira pergunta que a gente faz é, vocês querem permanecer casados? Vocês querem lutar pelo casamento de vocês? Essa é a primeira pergunta. Porque se algum deles não quer mais, existe uma solução de divórcio, que é se os dois permanecerem solteiros e castos. Sabe o que é isso? É nunca mais ter prazer sexual. Se você decidir isso, se você consegue, para mim é tranquilo, então. Mas não é tranquilo para ninguém, porque até hoje eu nunca ouvi ninguém dizer sim para isso. E eu aconselho casais há mais de 20 anos. E eles, ninguém fala, não, eu quero, vou ficar solteiro para sempre. A Bíblia fala em 1 Coríntios 7, 10 e 11, aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, no entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, quanto ao marido, não se divorcie da sua esposa. Então, primeira situação que a Bíblia até admite um divórcio é, se você se separar, não se case de novo, vive solteiro, vive casto agora para sempre. O segundo caso é em caso de adultério de um dos cônjuges, tá bom? A Bíblia fala que adultério é todo tipo de imoralidade sexual, tá? Então, Mateus 19, 9 diz, no entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, comete adultério. Estou dizendo, se você se separou e o motivo não foi adultério, é um motivo outro qualquer, se você se casar de novo, você se torna um adúltero, e quem se casar com você também se torna um adúltero. Por isso que é sério, porque define o seu destino eterno. O esforço nosso como pastores da CCC sempre será promover o perdão e a reconciliação. Mas se isso não é possível, aí o cônjuge que foi vítima do adultério, ele se torna livre para um novo relacionamento. Não vou tratar nada sobre o novo casamento aqui hoje, tá? Não é o lugar para isso, nem a hora para isso. Estou falando só sobre os casos que a Bíblia nos permite divórcio. E aqui no último caso é quando um cônjuge se converteu, já eram casados, um dos cônjuges se converteu. E o outro cônjuge não aceita essa conversão, ele não aceita essa conversão e ele decide ir embora de casa, porque a outra parte se converteu. É muito difícil isso acontecer, eu acho que eu nunca vi, na verdade, isso. O cara ir embora de casa porque a mulher virou crente, ou a mulher ir embora porque o cara virou crente. Tem muita briga por causa disso, isso tem. Mas, enfim, a Bíblia fala que se
o homem ou a mulher decide ir embora por causa da fé do outro, também isso é permitido biblicamente haver casos de divórcio. Então, não quero tratar sobre divórcio, não quero tratar sobre novo casamento de forma alguma, quero só deixar uma base. Existe essa base teológica e nós andamos em cima da teologia e do ensino bíblico sobre isso. Para finalizar, quero te falar, previna-se. Previna-se. Então, estamos falando nessas 3 semanas dessa série. O pastor Tiago falou no começo sobre atitudes que você precisa ter antes de casar. Eu estou falando hoje da base teológica do caminho, você está ouvindo. Estão entendendo? Beleza? Então, tranquilo. Estou falando o que a Bíblia nos ensina, qual é o caminho que nós, como CCC, nós andamos. E semana que vem a pastora Tari também vai trazer. Mas a suma desse negócio todo aqui você precisa se relacionar primeiro com o Senhor, querido. E você precisa se casar com uma mulher que se relaciona com o Senhor também. Escolha um cônjuge que ame a Deus mais do que ela ama você. Escolha um namorado que ame ao Senhor mais do que ele ama você. Escolha uma mulher que ela ame ao Senhor mais do que ela ama você. Porque quando a tribulação vier, e ela vem, vocês estão firmemente estabelecidos dentro de uma aliança de vocês dois com Deus. E você, em algum dia, queira não quero isso e nem proclamo isso para ninguém, mas se acontecer, algum dia você vai poder falar como a Giovana falou, eu tenho uma aliança com o Senhor, se eu me divorciar, é porque eu estou jogando fora tudo aquilo que eu creio, preciso rasgar minha Bíblia e negar a minha fé. Porque nós andamos nessa aliança, então previna-se. Antes de casar, previna-se. É muito importante você alinhar expectativas sobre assuntos vitais antes de entrar em aliança com alguém. Eu trouxe algumas áreas de atenção para você. Então, depois você pode revisitar essa palavra, você pode depois aprofundar nisso. Mas você precisa ter atenção em alguma coisa. Primeira coisa que um casal precisa decidir antes de casar: nós vamos querer ter filho ou não? Se sim, quantos? Se tivermos filho, como iremos educá-los e criá-los? Queridos, tem muito casamento que termina em divórcio. Porque no namoro, o cara já falava, eu não quero ter filho. E a mulher falava, eu tenho sonho de ter 8. E o cara falava, mas eu não quero. E eles não conversaram quando isso, sabe por quê? Eles acharam que quando casar, sara. Quando casar, não sara. E eles se casaram, e um dia a mulher chegou, agora eu quero começar a minha prole. E o cara falou, eu te avisei lá no começo, que eu não quero ter filho. Ah, mas eu quero, mas eu não quero e não vou ter. E se divorciaram. Precisa ser estabelecido antes. Eu e Giovana, no nosso namoro, nós conversamos sobre isso. Ela queria ter 4. Eu não queria ter nenhum. Lembra, eu era o rejeitado, lembra? Eu era má notícia. E eu falava, eu não quero isso para um ser humano, nunca. Não quero repetir os erros que meu pai cometeu comigo, jamais. Mas aí nós conversamos, nós fizemos aconselhamento pré-matrimonial. E decidimos. Tivemos 1, depois tivemos 2. Passou-se um bom tempo entre um e outro. Mas o Senhor nos deu 2 filhos maravilhosos, glórias a Deus. Mas isso foi colocado lá atrás, e definir como educar o filho. Nós decidimos, eu e Giovana, no namoro ainda, como nós iríamos educar nossos filhos, qual a frequência, qual o motivo que nós usaríamos a vara da correção com nossos filhos. Foi tudo pré-decidido. Lembra do começo do ano nós pregamos sobre isso? Pré-decida? Nós pré-decidimos como iríamos usar a vara, quantas varinhas iam ser usadas, a gente conversou tudo isso antes de casar. Quando tivemos filhos, já foi mais fácil entrar nesse processo de educação e criação dos nossos filhos. É importante você que está pensando em se casar, antes de você se casar, alinhar com o seu cônjuge qual é a importância da vida religiosa dentro do seu casamento, qual é a importância da frequência aos cultos. Porque não adianta, querido, se você quer vir no culto todo domingo e o seu cônjuge não acha importante, não quero ir para a igreja sempre, não, a igreja não precisa. Você vai enroscar nisso lá em momentos, sabe por quê? Porque quando casar não sara. Precisa sarar antes de casar. Qual é a importância da frequência ao culto? Qual é a importância da célula na vida do casal? Qual é a importância da vida devocional? Não espere, meninas, que o seu namorado vai ter uma vida devocional depois que ele casar, só piora.
case com um homem que ame a Deus mais do que ele ama você. Escolha esse tipo de homem. Não precisa ser rico, nem precisa ser lindo. Se for, aleluia. Mas que ele ame ao Senhor. O Chong é lindo, rico e homem de Deus. Isso aí, ó, né, Hélio? Beleza. Eu vi o beijo que você deu nele aí. Aleluia. Escolham juntos qual é a importância do ministério na vida de vocês. Eu tenho amigos que o cara é pastor e a mulher dele é só ovelha. Eles não vão para a igreja juntos, eles não aconselham juntos, eles não participam da vida congregacional juntos. Tem conflitos sérios, tem conflitos sérios. Tem conflitos sérios. Ele é um pastor de igreja, ela é uma ovelha da igreja. Ela não senta nem junto com ele no banco de pastor, senta para trás. Então precisa decidir essas coisas antes. Qual é a importância do ministério? Queridos, e é importante vocês terem ministério junto, mas é importante vocês também respeitarem o ministério do outro. Eu e Giovana, nós somos pastores de célula. A gente tem algumas células que a gente pastoreia e bastante gente que a gente pastoreia. Esse é um ministério que a gente faz junto. Nós somos pastores junto. Então, quando a gente vai aconselhar casal, é junto, é nós dois com o casal. A gente vai tratar de vários assuntos com as pessoas, é sempre junto, é nosso ministério. Esse pastor Hugo, pastor Giovana, nós ministramos juntos. Tem outro ministério que a gente faz parte aqui, que é o Ministério de Cura e Libertação. Seminário de Cura e Libertação, que é da pastora Eliane, mas a gente anda junto com ela nesse seminário. Não é o meu chamado primordial. Não é aquele, adoro cura e libertação e tal. Eu gosto, eu faço, mas é da minha esposa. A Geu é movida por esse negócio. Ela é uma mulher da cura e libertação. Se vocês virem minha esposa ministrar esse troço, ela tem uma graça, ela tem uma sabedoria, ela sabe fazer o negócio. Eu fico... Da onde que ela tirou isso? Ela faz umas perguntas que te fere. E quando ela tira a faca, você está sarado. Eu falo, meu Deus, como que ela consegue fazer isso? É o ministério dela. Sabe o que eu faço? Eu venho junto com ela. Eu ministro no grupo de cura, eu tenho uma palavra aqui que é minha palavra, a última palavra do seminário sou eu que faço. Eu estou junto com ela, porque é o ministério dela, eu respeito isso nela. E eu amo fazer isso por causa dela. Porque eu sei que o dia que eu sair, eu posso criar nela uma frustração, porque ela não está ministrando na área que ela é chamada para fazer. A Giovana tem um chamado para esse negócio de cura e libertação. É impressionante isso na vida dela. E eu tenho um ministério de ensino. Eu dou aula no instituto, eu preparo palavra, eu faço palavra de célula, eu faço palavra de pregação, eu faço algumas dessas palavras de série que a gente prega aqui nos cultos, eu mexo com esse material das estações de cuidado, da célula, um monte de coisa eu mexo. E ela não gosta desse negócio. Para ela, a teologia da Giovana é assim, ó, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Fim. Que dia que Jesus vai voltar, se a igreja vai ser arrebatada, esse monte de coisa, palavra no grego, no hebraico, ela não quer nem saber desse troço, ela não tem o menor interesse nisso. Desculpa estar quebrando, às vezes, até um paradigma que você tem, que achava que lá em casa eu e ela conversávamos sobre teologia, né? Os donos, nossa, Gil, a palavra do grego aqui é intencionalmente colocar-se ao lado para ajudar. Ela não quer nem saber disso. Ela estava, Jesus Cristo é o Senhor e acabou, entende? E ela está suficiente com isso, e ela ama isso. Mas o que acontece sexta-feira, tem aula do instituto? Ela vem comigo. Ela vem do meu lado, ela vem comigo. Então, ela me apoia nesse ministério. Tem dia que eu preciso, falo, eu preciso um tempo agora que eu preciso preparar a palavra. Eu me desligo e ela respeita isso. Meu tempo já acabou faz muito tempo. Deixa eu só acabar isso aqui que eu acho que é importante, tá? Prometo para vocês. Definam antes de casar como será a vida financeira de vocês. Vocês vão ter cartão de crédito, como que vai gastar no cartão de crédito. Então, eu e Giovana decidimos lá desde muito tempo, não compraríamos coisas de consumo instantâneo em cartão de crédito. Então, gasolina e compra de mercado, não fazemos em cartão de crédito, porque você vai usar a gasolina, você vai comer a comida e você não pagou aquilo ainda. Mês que vem, você tem que comprar comida de novo, tem que botar gasolina de novo e você não pagou aquilo. Quem faz isso não é problema. É um acordo meu da minha esposa. Nós temos acordo dentro de casa, nós não emprestamos nosso cartão de crédito para ninguém. Para ninguém. Então é um acordo. Então, alguém precisou de dinheiro, um parente, amigo,
seja quem for, outro pastor daqui da igreja, qualquer um fala assim, cara, me empresta teu cartão, eu vou passar uma televisão aqui, mas eu vou depositar para você todo mês, que meu cartão está sem limite. Não. Não. Eu tenho um acordo com a minha esposa, a gente não empresta cartão de crédito. Fim, é acordo antes de casar. E eu respeito esse acordo e ela respeita esse acordo, é fácil assim. Então, vocês vão ter conta conjunta, cada um vai cuidar do seu próprio dinheiro, são coisas que você precisa pré-decidir, pré-definir, toma cuidado. E controle de gastos, quem vai fazer o controle de gastos? Não deixa na mão da tua esposa. Outra coisa que vocês precisam decidir, eu estou falando de assuntos, estou falando assim didaticamente, mas são coisas sérias, querido, porque lá na frente gera problema esse troço, né? Está gastando demais, tem muito divórcio, muita separação, por causa de situações financeiras. Outra aqui, para a gente finalizar agora. Família do outro. Me dá mais um minutinho da sua atenção aqui, é o último, é para acabar, esse é para acabar. Isso é para acabar. A família do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha aqui para mim, jovem, aqui dentro dos meus olhos. Você gosta da família dele? Você gosta da família dela? Sabe por quê? Deixa eu contar uma notícia para você. Você vai trazer essa bagagem para dentro da sua casa. O pai, a mãe, os irmãos dela vão vir junto. O seu pai, a sua mãe, seus irmãos vão vir junto. E vocês precisam decidir qual a influência que isso vai ter no relacionamento de vocês. Aonde vocês vão passar o Natal? Aonde vocês vão passar o Ano Novo? Com que frequência vocês vão na casa do sogro e da sogra, ou do teu pai e da tua mãe? Tem muita gente, muito casal brigando sério por causa disso. Porque ela vai muito lá na casa da mãe dela. A mãe dele vem muito aqui na minha casa. E isso é coisa muito séria, querido. Ai, os irmãos dele são folgados. Os irmãos do meu marido são folgados. Chega aqui na minha casa, abre minha geladeira, tira o sapato, deita no meu sofá. Quem deixou? Entende? Se você não queria isso, estabeleça esses limites antes. Né? Aonde você vai passar as festas? Com que frequência vocês vão viajar? Com que frequência vocês vão frequentar a casa do sogro, da sogra ou dos seus pais? Vocês precisam entender que quando você casa, a família do outro vem junto no pacote. É verdade, sim ou não? É verdade, vem junto. Para finalizar, quero só ler o que eu escrevi aqui. E a gente já vai terminar, pastor Tiago, se quiser vir vindo, se quiser chamar a banda. Casamento não é uma corrida, nem mesmo uma maratona, mas casamento é uma jornada de crescimento e aprendizado. É uma jornada de dar e de receber. Casamento é uma jornada de amar e de ser amado. E acima de tudo, casamento é uma viagem que vocês desfrutam juntos, tendo Deus como guia. Quem vai embarcar? Boa viagem. Deus abençoe. Fique de pé, vamos orar.